Olá, NBNC, sejam bem-vindos a mais um culto online. E vamos orar uns pelos outros. Vamos, fique de pé aí na sua casa. E não deixe de curtir a página do YouTube da NBNC. Curta, comente, compartilhe com seus amigos. E vamos cantar juntos, vamos adorar o nosso eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, pois as forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Olá, NBNC! Como é maravilhoso estar podendo falar com cada um de vocês. É muito bom fazer parte de uma igreja que ama ao próximo, que ama aos seus irmãos. Nós não estamos passando por um momento fácil, nós cremos que estamos vivendo o final dos tempos, mas é muito bom fazer parte de uma igreja onde nós ajudamos uns aos outros. Uma membro da nossa igreja, ela estava compartilhando com a sua sogra o que nós estamos fazendo. E a sua sogra, que já tinha sido de igreja há um tempo atrás, ela falou: nossa, nunca tinha visto uma igreja como a de vocês. De fato, vocês se parecem uma família, vocês se portam uns com os outros, vocês amam uns aos outros. E é isso de fato que nós queremos demonstrar na nossa igreja. Nós queremos que a nossa igreja seja uma família. Portanto, eu avisei durante a semana, mas caso você não saiba, nós, da nossa igreja, nós estamos ajudando com remédios e cestas básicas aquelas famílias que estão necessitadas. Então, caso você tenha os primeiros sintomas do coronavírus e você precise de ivermectina, de azitromicina, a nossa igreja está disponibilizando para os nossos irmãos que precisam. É só você falar com o líder de grupo. Caso você esteja assistindo este culto e também esteja necessitando, mas não faz parte de nenhum grupo de amigos, não tem problema. Entre em contato com o número aqui embaixo na descrição
que é o número da nossa igreja, que nós conseguimos ajudar você também. A nossa igreja quer ajudar, nós queremos ser uma bênção na vida de cada integrante, de cada pessoa dessa cidade. Nós estamos felizes também que a nossa irmã Aline, ela se recuperou, saiu da UTI e com certeza ela está assistindo essa mensagem também, este culto também. Nós ficamos felizes porque Deus trouxe a restauração para ela. Nós devemos sempre lembrar, se Deus quisesse fazer, Ele é Deus, se não quisesse, Ele continua sendo Deus, mas agradecemos a Deus por ela ter sido recuperada. Muitas pessoas estão morrendo e ela está bem, é um milagre do Senhor. Nós ficamos muito felizes com isso. Meus irmãos, não vamos amar as pessoas apenas de boca, apenas de palavra, porque senão fica muito fácil você dizendo que ama, mas sem se importar. Vamos amar de todo o nosso coração. Se você sabe que alguém está precisando, não meça esforços para você amar, para você ajudar. Deus não é injusto, Ele não vai se esquecer da ajuda que demos aos seus filhos. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz isso, e é um versículo que mudou muito o meu coração em relação a ajudar os nossos irmãos. Nunca é em vão ajudar ao próximo. Portanto, não esqueça também de contribuir com as suas ofertas à nossa igreja. Você que é um membro da nossa igreja, você que é alguém que participa da nossa igreja, alguém que você diz, eu sou da NIBNC, não esqueça de fazer a sua contribuição. Já que nós não estamos indo presencialmente, faça sua contribuição nessa conta que está aqui embaixo na descrição, tá bom? Contribua, entregue a sua oferta e seja fiel a Deus. Semana que vem começa uma turma de Um com Deus online. Então, avise os seus amigos, quando nós passarmos o convite pelas redes sociais, compartilhe para que mais pessoas possam aprender a como ter um relacionamento com Deus. Nós devemos pregar o Evangelho até o último fôlego, até a última liberdade que tivermos. Eu acredito que essa liberdade está acabando. Eu acredito que o mundo está acabando. Então, portanto, vamos aproveitar todos os momentos para compartilhar o amor de Deus, o amor de Cristo, a salvação que há em Jesus, ao máximo de pessoas possíveis. Gente, está acabando o momento, está acabando o tempo de nós evangelizarmos a nossa família e os nossos amigos. Se não houver uma entrega a Jesus, lá em João capítulo 3, do versículo 16 ao 19, quem entregou sua vida a Jesus não perece, mas quem não crê no Filho de Deus, a condenação já está sobre ele. Então essa é a nossa oportunidade de evangelizar e de pregar. Não deixe de fazer a sua meditação também essa semana. Tem meditação aqui no link. Se você está bem de saúde, nós teremos algumas meditações durante a semana na igreja, mas não esqueça já de baixar o PDF da sua meditação. Aqui na descrição tem um link para a meditação, tá bom? Nós poderíamos, na verdade, fazer o culto presencial, mas olhando o caos que está no nosso estado, nós decidimos por essa semana a não fazer culto presencialmente. Nos preocupando com a nossa cidade, nós estamos ajudando muitos irmãos, então, graças a Deus eu não estou trabalhando porque eu também fui confirmado com o coronavírus. Mas estando em casa, eu e minha esposa podemos ajudar muitas pessoas. Nós fomos atrás dos remédios, conseguimos com a pessoa, tem outros irmãos que estão distribuindo, conseguimos cestas básicas, tem outros irmãos que estão distribuindo, nós estamos em casa de quarentena, nós conseguimos oxigênio, nós conseguimos diversas coisas, que pessoas fossem ao hospital. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos nos preocupando com os nossos irmãos. Tem muitos irmãos que estão doentes, por isso ore pela recuperação. Então achamos melhor para que outras pessoas não possam ficar doentes, porque eu acredito que não na igreja iriam pegar, mas no ônibus, no trajeto.
nós decidimos fazer online esta semana. Semana que vem ainda não sabemos, é muito incerto. Em momentos de crise, as decisões elas são feitas dia a dia. Nós não sabemos se semana que vem voltaremos presencialmente. Fique atento às suas redes sociais, aos grupos de amigos, que nós passaremos mais informações por lá. Tá? Então ainda não temos certeza se vamos voltar ou não, estamos acompanhando as notícias, acompanhando os nossos irmãos, para que todos possam ter a assistência necessária. É isso, gente. Eu louvo a Deus por fazer parte da NIBNC. Eu louvo a Deus por fazer parte desta família. Mais uma vez, nós estamos passando por momentos difíceis. Vai ser um momento complicado este ano, aparentemente. Mas oramos a Deus que possamos estar firmes até o último fôlego, até o último momento. Que Deus nos abençoe a permanecer firmes, a amar aos outros, a amar a Deus e a lutar em santidade. Vamos manter a nossa santidade, vamos buscar a santidade, vendo que o tempo está próximo. Vamos focar na eternidade. A qualquer momento podemos estar passando desta vida para a próxima, para a verdadeira vida. E agora temos que nos preparar, vivendo uma vida santa, uma vida de amor, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Deus abençoe você e vamos continuar com o nosso culto. Deus quer que o nosso amor seja expresso muito mais do que só palavras, mas com atitudes. Muito mais do que palavras, seu amor eu quero expressar na intimidade. O meu coração deseja tua presença gloriosa aqui. Eu quero sentir. Então direi que és Senhor, tua verdade reina sobre mim. E cada vez eu quero mais tua santidade a me envolver. Tu és tudo que eu preciso, és o ar que eu respiro. Em ti quero me lançar, em teus braços descansar. A cada dia quero mais tua palavra obedecer. Quero mais, muito mais, em ti viver. Que todos os dias da nossa vida, que eu e você obedeçamos a palavra do Senhor. Muito mais do que palavras, meu amor eu quero expressar na intimidade. O meu coração deseja tua presença gloriosa aqui. Eu quero sentir. E então direi que é Senhor, tua verdade reina sobre mim. E cada vez eu quero mais tua santidade a me envolver. Tu
gente agora, no início desse ano, o que será que lhe espera de 2021? Acho que com certeza você já parou. Porque que ano, né, gente? Que já tem começado assim com tudo. O ano de 2020, ele nos trouxe muitos temores, né? Aconteceu tanta coisa, foram muitos medos, muitos sofrimentos, desemprego, doenças, mortes. E provavelmente 2021 não será melhor. Eu sei, gente. Essa é a realidade. Essa pandemia, ela nos parece longe de acabar. Tá? Nova cepa do Covid, são novas variações, e nós não temos noção de como isso vai acabar, de quando isso vai realmente acabar. Então nós não temos como prever o futuro, então esses medos são normais. Provavelmente talvez tenha um colapso na economia se isso continuar acontecendo, ter mais desempregos, mais mortes, os prognósticos não são positivos. Mas então o que podemos esperar de 2021? O que fazemos, Thaís? E hoje, igreja, nós queremos aqui para você dar uma palavra do Senhor. Então abra sua Bíblia aí em Romanos 8, 28. Abra sua Bíblia, pegue um caderno para anotar. Porque Deus, ele quer falar com você hoje e confortar o seu coração. Então abre em Romanos 8, 28. Olha só o que a Bíblia nos diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Gente, olha só o que a Bíblia está falando nisso aí. Que nada do que acontecer, nada do que acontecer em 2021 ou do que acontecer em 2020 tem a capacidade de lhe fazer mal. Nada, porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em outra versão diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Gente, o que isso quer dizer? Que todas as coisas, tudo que acontecer, Deus vai estar agindo para o seu bem. Então, novamente a pergunta, o que eu posso esperar de 2021? Nós não sabemos. Mas eu vou lhe responder como que um pastor conhecido chamado Paul Washer respondeu quando perguntaram dele o que Deus está fazendo através dessa pandemia. Que acho que você deve se perguntar, o que Deus está fazendo através dessa pandemia? Paul Washer respondeu assim: eu não sei o que Deus está fazendo. Eu não preciso saber o que Deus está fazendo. Eu só preciso conhecê-lo. Porque se eu conhecê-lo, eu vou entender que independente do que for, Ele está fazendo o bem. Ele está fazendo o bem. É que nem um dia desse, durante o Terra Natal, o meu pai me emprestou o estabilizador da câmera do celular para nós filmarmos o Terra Natal. E na correria eu só perguntei rápido: pai, empresta o seu estabilizador? Ele nem perguntou por quê. Porque ele é meu pai, ele me conhece, ele sabe que provavelmente vai fazer um bom uso para a igreja, etc. Então ele simplesmente disse: passa aqui e pega. Porque ele me conhece. E com Deus, gente, é exatamente da mesma forma. Você não precisa estar aí se preocupando. Ai, o que será que Deus está fazendo através dessa pandemia? O que será que vai acontecer? Não, só se preocupe em conhecer a Deus. Porque cada vez que você conhece a Deus verdadeiramente, que você tem uma intimidade com Deus, um relacionamento real e verdadeiro com Deus, mas você entende que o que Ele está fazendo, seja bom ou ruim, é para o seu bem. E é o seu bem. No final vai ser para o seu bem. É que nem o meu pai, ele me emprestou um estabilizador de câmera para nós gravarmos o Terra Natal. E aí tava naquela correria, né? Nem conseguia ir na casa deles. Eu só pedi: pai, me empresta o seu estabilizador? E ele nem perguntou por quê, ele emprestou. E era pro Terra Natal, nem tive tempo de explicar toda a história, porque a gente precisava gravar lá pra ficar bonitinho, né? Na filmagem. E ele emprestou. Por que ele me emprestou? Porque ele me conhece. Ele me conhece, é meu pai, né? Ele me conhece, então ele sabia que eu faria um bom uso desse estabilizador, ele confiava em mim. E é esse tipo de relacionamento que você tem que ter com Deus. Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que vai acontecer em 2021. Se preocupe em conhecer a Deus, porque à medida que você conhece a Deus,
você cada vez mais descansa nele, porque você o conhece e você entende que ele não vai fazer o mal com a sua vida. Ele não vai lhe causar dano. Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, nem mesmo as tribulações, gente, nem os sofrimentos que você pode ter, nem a perca de alguém, nem a morte, nada pode desfazer o que Cristo fez naquela cruz. O que Cristo fez na cruz já pagou todos os nossos pecados, nos deu a esperança da vida eterna, nos deu uma vida nova, nos fez de novo, nos deu amigos, nos deu uma família, nos deu uma eternidade sem choro, sem dor, sem tristeza, sem morte. Nada do que possa acontecer nesse mundo vai desfazer isso. Gente, você acha que Deus não está no controle da pandemia? Ele está. Não é a pandemia que vai desfazer os planos de Deus na sua vida, não. Lá no Salmo 139 diz que os seus dias estavam escritos e determinados antes que cada um deles existisse. Quando você ainda era um embrião, na barriga da sua mãe, os seus dias estavam escritos. Então, não fique com medo do que 2021 reserva. Porque nada do que acontecer tem o poder de causar qualquer dano a você ou à igreja do Senhor. Ah, mas Thaís, o emprego, a escola, a zona de risco, o hospital tá lotado, como que vai ser? E as crianças e meus pais? Eu não sei. Eu não sei como vai ser. Mas nada tem o poder de fazer o mal pro cristão. Você tá entendendo isso? Porque nada nesse mundo tem o poder de fazer mal a você. Pois tudo no universo, gente, conspira para o bem dos filhos de Deus. Gente, que graça maravilhosa! Eu não mereço isso. Você não merece isso. Foi a graça redentora da cruz. Naquela cruz, gente, Deus nos deu a salvação. E Deus nos deu um lar eterno, a esperança que nosso mundo não é aqui. E com isso nós ganhamos o direito de sermos filhos de Deus. E quando você é filho de Deus, tudo no universo que acontecer vai conspirar para o bem dos filhos de Deus. A pandemia, o impeachment, a invasão não sei aonde, a ditadura, a morte de um familiar, tudo vai conspirar para o bem. Satanás vai fazer o mal, vai ser bem. No final vai ser bem. Tudo. E eu não queria que você esquecesse de 3 coisas. Anote aí. 3 coisas que você não pode esquecer em 2021. A primeira, que somos povo exclusivo de Deus. Anote aí. Somos povo exclusivo de Deus. Olha só o que diz Romanos 8:28 novamente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, Paulo está dizendo aí em Romanos que Deus age em todas as coisas para o bem de todos? Não. Paulo está falando aí com um grupo específico de pessoas. Qual é? Aqueles que o amam. Deus age em favor de toda a humanidade? Não. Deus age em favor daqueles que o amam. E quem é aqueles que o amam? Aqueles que o amam são aqueles que entregaram a sua vida para Cristo seu Senhor. São os salvos. Não é que se você amar a Deus, você vai ser salvo, não. Você foi salvo, por isso agora você pode voltar para Deus e amar a Deus. E o mundo então está dividido entre 2 grupos de pessoas apenas. Entre os que amam e os que não amam. Isto é, entre os salvos e os não salvos. Entre os que estão destinados à morte, indo para o inferno, ou os que estão indo para a eternidade com o Senhor. Só tem esses 2 grupos de pessoas. Qual grupo você está? E esse é o momento de você refletir nisso também. Será que você realmente é salvo? Se você morrer amanhã do Covid, você vai para o céu?
Porque se você é salvo, meu irmão, tudo no universo conspira para o seu bem. Tudo. Então você não precisa ter medo de nada. Nada. Então, o versículo diz que para os salvos, para o povo de Deus, há uma graça especial da parte de Deus. É uma graça porque nós não merecemos, onde todas as coisas cooperam para o nosso bem. Olha só o que diz em 1 Pedro 2,9. Abre aí 1 Pedro 2,9 na sua Bíblia. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha só, então, os filhos de Deus são o seu povo exclusivo. E para este povo exclusivo, Deus age para o seu bem. Tem muitos outros versículos, anote rápido, não tem como você abrir, mas só anote referência depois você ler. Êxodo 26 diz: mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele trata com bondade a todos? Não. Ele trata com bondade aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Salmos 97:10, anote aí rápido. O Senhor ama os que odeiam o mal. Ele preserva a alma dos seus santos. Ele preserva a alma de todos? Não. Dos seus santos. Então, tem muitos versículos, gente, desde o Velho Testamento até o Novo, onde Deus nos promete isso muito claramente, que é o seu povo exclusivo, Deus age para o bem. Então, você já anotou a primeira coisa aí, né? Agora anote a segunda coisa que você não pode esquecer em 2021. Você não pode esquecer da soberania de Deus. Anote aí a soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? É que Deus tem o poder de fazer tudo. Tudo está no controle de Deus. Os fatos que ocorreram em 2020 foram por acaso? Ai, poxa, é porque Satanás está agindo no mundo e tal, e estamos perdidos. Não, gente. Deus está no controle de tudo que aconteceu em 2020 e de tudo que vai acontecer em 2021. Olha o que diz em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age. Não é Satanás age. Não é as coisas agem sozinhas. Não. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não são as coisas que agem por si só. Deus está agindo por meio das coisas boas e das coisas ruins também. A pandemia de 2020 e todos os seus desdobramentos até hoje e tudo que vai acontecer em 2021 está no controle de Deus. É Ele que determina, é Ele que controla, é Ele que opera. Então, não há nada que Ele não esteja ciente. E isso, gente, deve lhe trazer um consolo. Porque quando a gente percebe peraí, eu tenho como mudar isso? Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso mudar o dia da minha morte? Eu posso mudar algo que eu faça? Pode mudar o dia da morte da minha mãe? Algo que eu faça pode mudar o que está acontecendo no mundo? Não, já está escrito. Então, descanse no Senhor. Sim, gente, não estou falando que a gente não tem que agir e fazer nossa parte, não estou falando disso. Mas é que, independente do que você fizer, as coisas não são do seu controle. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, olha só o que diz em Romanos 8:31. Você pode abrir aí na sua Bíblia. Esse é um versículo que a gente conhece muito. E eu vou ler para você na linguagem de hoje, porque você já ouviu muito na NVI. Diz assim, ó: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Ninguém poderá nos vencer. Então, entenda isso, que a soberania de Deus, ela controla tudo. E ela sempre vai ser para o bem do seu povo. Eu não sei o que nos aguarda em 2021, se é Lula, se é Dilma, se é Bolsonaro, se é doença, se é desemprego, se é morte de um familiar, se é a minha morte, mas eu preciso e você precisa entender que independente do que for, vai ser para o seu bem. Vai ser
para o seu bem. Então, se Deus controla, opera e age tudo para nosso favor, não me interessa como Ele controlará isso. Só me interessa conhecê-lo para que eu possa descansar nele. E agora, anote a terceira coisa que você não pode esquecer em 2021. Que o sofrimento e o mal são comuns na vida do crente. Nós vemos muitas igrejas que pregam apenas a cura, a bênção, que coisas boas vão acontecer, que se você tiver tal atitude, tal performance, assim, Deus vai abençoar a sua vida. Mas aqui coisas ruins acontecem, está na Bíblia também. É uma realidade cristã. Olha só o que diz o versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam, que Deus age em todas as coisas. Não é só em algumas coisas, não é só nas coisas boas. Não é só, quando é uma bênção, é Deus agindo. Quando é um mal, é diabo, é o diabo agindo na minha vida. Não. Deus age e vai agir em todas as coisas. Sim, o diabo nos faz coisas ruins, mas até aquilo que o diabo faz, Deus vai torná-lo bem para a sua vida. Deus vai torná-lo bem. Então, muitas pessoas querem interpretar a Bíblia como se o crente fosse só ter coisas boas. Não. Deus vai nos dar coisas boas, coisas ruins, mas o que Ele está dizendo na sua palavra é que todas as coisas boas e ruins, no final vai ser boa. No final vai ser bom. No final vai ser o melhor e bom para você. As ruins também. A doença também. A dificuldade também. A humilhação também. O desemprego também. A morte também. Tribulações, tragédias, sofrimentos, perdas. Isso também. Todas as dificuldades, elas são permitidas por Deus. Elas são controladas por Deus. E elas são enviadas por Deus. Olha o que diz em Lamentações 3,38. Diz assim, não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Então, gente, a gente tem uma mente muito limitada, a gente consegue só ver esse mundo aqui. Mas o nosso Deus Altíssimo, Ele tem uma mente muito maior. A gente só consegue ver sofrimento aqui. Mas Deus está agindo para o seu bem. E eu vou dar exemplo, gente. Olha só, quando você atravessa um cruzamento e a carreta quase pega o seu carro, mas não pega. E você diz amém, provisão de Deus. Mas e quando ela pegar? E se tiver um acidente? Provisão de Deus também. Até aquilo que é mal, Deus vai torná-lo bem. Quando a enfermidade passa por muitas pessoas e não pega você, provisão de Deus, bênção de Deus. Mas e quando passa por você e pega você também, provisão de Deus também. Quando assalta todas as casas do bairro, mas não assaltam a sua, provisão de Deus. E quando não assaltam nenhuma casa do bairro, mas assaltam a sua, aí que é provisão de Deus também, porque para isso acontecer, mano, Deus queria te falar alguma coisa. Então a gente tem que mudar na nossa mente o nosso conceito de sofrimento. Salmos 34:19 diz: o justo passa por muitas adversidades. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Como assim o justo passa, mas Deus o livra? É porque o justo vai passar por adversidades. Mas Deus o livra de todas porque aquela adversidade, ela não é o fim. Aquela adversidade é Deus agindo de alguma forma para o seu bem. Então, qual a finalidade de tudo que me acontece, Thaís? É o seu bem, é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o seu bem. As boas ou as ruins, é para o seu bem. Então você pode perguntar, você está querendo me dizer, Thaís, que em 2020 tudo que aconteceu foi para o meu bem? Foi para o seu bem. E tudo que vai acontecer em 2021 também vai ser para o seu bem. Se você é filho de Deus, tudo que você sente, ouve, faz, que acontece, é para o seu bem. Então, a gente não tem como saber o que vai acontecer amanhã.
Meu Deus, se meu exame vai dar positivo, os credores na minha porta, as dívidas, os boletos que eu tenho que pagar, o financiamento que eu tô devendo, as minhas crianças, como vai ficar a escola, não importa. Vai ser para o seu bem. Deus transforma o mal em bem. É que nem você é pai ou mãe. Às vezes o seu filho quer muito brincar lá fora e você não deixa porque tá chovendo, tá dando raio, e você diz, não, você não vai brincar lá fora, tá dando raio. Ele não entende, ele chora, aquilo pra ele é terrível, porque ele queria muito brincar. Mas você sabe que o melhor pra ele e que aquilo é bem, você tá o livrando de algo. Então, gente, Deus é seu pai. E muitas vezes a gente não consegue entender. Mas o que acontecer, morte ou vida, bênção ou coisa ruim, Deus está transformando para o seu bem. A oração não respondida, você pensa, por que comigo? Por que minha família? Por que eu? Por que está acontecendo comigo? Por que estão perto de mim? Deus está agindo e vai agir para o seu bem. Vou dar o exemplo de José. Sabe a história de José? Gente, José era um jovem. Ele perdeu tudo ali, todo o convívio com seu pai, o amor da sua família. Ele foi vendido como escravo, mandado para o Egito, preso. E depois ele se tornou governador de todo o Egito. E olha só o que ele diz lá em Gênesis 50, 20. Ele diz para os irmãos dele, né? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele diz, olha, vocês planejaram mal. Gente, é mal. São coisas más que acontecem. A gente não é masoquista. Não é que cristão é masoquista. Aí um cristão gosta de sofrer. Não, a gente é coisa mal. É mal, é coisa ruim. É coisa, muitas vezes, que vem do diabo, realmente. É coisa má. Não podemos dizer que não são coisas más. São coisas tristes, dói. São ruins. Mas Deus transforma em bem. Até o que é mal, Deus transforma em bem. Se não fosse o que aconteceu com José, o Messias não teria vindo a essa terra. E você e eu não estaremos aqui. Foi porque José foi vendido como escravo, sofreu, que o povo ali, seus irmãos, Jacó, Judá, permaneceram vivos. A fome não os matou. E daquela descendência viria o Cristo Messias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E, gente, eu sei que dá medo, são coisas difíceis de engolir, são pessoas que amamos, às vezes são cometidas em doenças. Mas descansa em Deus, entendendo que seja a morte de um familiar, seja a dor, o desemprego, Deus vai tornar em bem. Deus está produzindo bem em você. Você pode perguntar, e a minha morte, Thaís? E a minha morte, como isso pode ser bem? A morte também. Olha o que diz em Filipenses 1, 20 a 21. Ele diz assim, ó. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só o que Paulo diz, gente. Que Deus vai ser engrandecido pela vida dele, quer pela vida, quer pela morte. Porque viver é Cristo e morrer é lucro. Gente, a pior coisa que pode acontecer nessa vida é a morte. E a morte para o cristão é a melhor coisa. Porque quando nós morremos, estaremos face a face com Cristo. E num lugar onde não haverá mais choro, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá mais doença, não haverá mais Covid. Nós estaremos com Cristo para sempre. Então, gente, pra gente morrer é lucro. Aí você pode perguntar, mas e meus familiares que precisam de mim? Para os seus familiares, Deus vai estar cooperando para o bem. Vou lhe contar uma história de uma moça que nós conhecemos. Essa moça, ela teve seu pai. Ela era a única cristã na família. O seu pai
muito doente. Não era nem um Covid ainda, foi uma doença muito grave que ele teve. E ele precisou ser hospitalizado, internado, foi para São Paulo para ver se tinha jeito. E lá em São Paulo, hospitalizado, ele aceitou a Jesus. Precisou acontecer tudo isso para ele aceitar Jesus. Imagina o dor no coração dessa menina de ver o pai dela com câncer, hospitalizado. Mas aí ele aceitou Jesus. Logo depois, o pai dessa moça morreu. A mãe dela ficou arrasada, porque Deus tinha levado ele morreu. Mas com a morte dele, esta mãe, esta mulher, ela encontrou a Cristo. Ela aceitou Jesus como o Senhor da vida dela. Então, gente, olha só, a morte dele, a morte desse senhor, trouxe a vida eterna para esta senhora. Então, até a sua morte, se acontecer, entenda que Deus estará agindo para o seu bem. Então, descansa em Deus, igreja. Descansa em IBNC. Que Deus está agindo. Nada do que acontecer na igreja, em Manaus, no mundo, pode agir contra a igreja e contra os filhos de Deus. Porque tudo coopera para o bem. E eu queria ler com você Apocalipse 21. Deixa eu só abrir aqui. Você pode abrir na sua Bíblia aí, Apocalipse 21, 4. Diz assim. E é com esse versículo que eu quero terminar essa parte hoje. Para que você descanse. Que a nossa vida não é aqui. A nossa vida é na eternidade com o Pai. Apocalipse 21, 4 diz. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse é o dia que encontrarmos a Cristo. E tudo isso que a gente está passando aqui vai ser esquecido. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. E estaremos com o Pai face a face e apenas um segundo com o Pai. Tudo vai ter valido a pena. E a gente vai entender tudo. Então, mas eu sei que agora dói. Eu sei que agora dá medo. Eu sei que você se preocupa com seus amigos e familiares. Então, vamos nos unir agora juntos em oração. Vamos nos unir como igreja. Porque a oração do justo é poderosa e eficaz. E onde há dois ou mais reunidos, ali Deus está. Então, oremos juntos. Se você puder ir na sua casa, com a sua família, fique de joelhos. Fique de joelhos um pouco. Eu vou me ajoelhar aqui próximo da minha cadeira. Fique de joelhos e vamos orar e clamar a Deus, ao Pai. Pela nossa igreja, pelas pessoas que estão doentes, pelos seus familiares que possam estar doentes. Então vamos lá? Ó Deus, nós te oramos, Senhor, e te clamamos pela cura, Senhor, deste Covid, pelo tudo isso que está acontecendo, Senhor, na nossa igreja, na nossa nação, Senhor, no mundo. Nós não entendemos muitas coisas, Senhor, mas nós entendemos que Deus age, que Tu, Senhor, está agindo em todas as coisas para o nosso bem, para o bem daquele, Senhor, que Tu salvou. Então, Deus, aqui de joelhos como igreja, nós te clamamos, Senhor, que Tu possas, Pai, curar, Senhor, as pessoas que estão doentes, curar, Senhor, aqueles que estão agora no hospital, nossos amigos, familiares que conhecemos, que estão hospitalizados, Senhor. Traz a cura, Senhor, traz a salvação para aqueles que não estão. Deus, se Tu quiser levar, Senhor, aqueles, Senhor, que já Te conhecem, Deus, será dolorido para nós, para as famílias, Senhor, mas que seja feita a Tua vontade. Mas nós Te clamamos, Pai, que para aqueles, Senhor, que ainda não Te conhecem, dá-nos tempo, Senhor, dá tempo a eles para que eles Te conheçam. Te clamamos, Senhor, como igreja, que conforte o coração das famílias nesse momento que tem alguém acometido pela doença ou por alguma outra dificuldade. Deus, que se alguém perder o seu emprego, que ele possa confiar em Ti, Senhor, entender que Tu estás cuidando. Deus, nos ajuda a confiar em Ti, a olhar para Ti, entender que Tu estás agindo para o bem da Tua igreja. Senhor, viver é
é bom, Senhor, mas morrer ainda é lucro, Senhor, porque estaremos contigo face a face. Conforta a nossa alma, Senhor, a Ti entregamos, em nome de Jesus, amém. Com isso, igreja, quis deixar essa palavra para você. Conforte também as pessoas da sua família. Seja luz onde você estiver. Não seja um agente do caos. Seja aquela pessoa que traz esperança. Então, vamos ficar com o resto do nosso culto. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade, Deus é Deus. E tudo que Ele tem feito é para o nosso bem. Vamos cantar juntos, fique de pé na sua casa e cantemos que Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Só vocês cantando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Ele faz coisas grandiosas, mas também está nos mais simples e apaixonantes detalhes. Ele segura estrelas ao mesmo tempo que acalma tempestades. Ele já fez, como descrito em sua palavra, e continua fazendo como vemos em nossas vidas. Eu acredito nele. É confuso, me sinto perdida. Ao conversar com ele, digo que tenho esperança que o Espírito esteja decifrando tudo, porque as minhas palavras não têm forças para constituírem frases. Mas não abala o que ele é. Ele continua sendo bom. Ele sempre foi. Em todas as circunstâncias, não abrirá brechas.
Eu acredito nele. Ainda que seja assustador agora, ainda que meu coração esteja lutando para não ser esmagado, ainda é Deus. Essa música fala que nós precisamos romper em fé. Nós seremos provados e isso vai fazer com que eu e você cresçamos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Declare pro Senhor. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Boa noite, NIBNC. Mais um dia aqui, mais o culto online. Quem imaginaria que hoje estaremos aqui novamente em um culto online. Primeiro eu quero dar para você boa noite, espero que você tenha gostado aí da música. Você viu que o pessoal aqui está empolgado? Não parece que não tem ninguém, mas nós estamos empolgados. A gente não pode deixar de falar, hoje aqui, olhando para a igreja,
a gente percebe a igreja vazia e isso causa uma tristeza em nossos corações, né? Como você sabe, o decreto que foi expedido pelo governador, nós estamos aqui agora fazendo esse culto online para você, mas nós queríamos estar presencial, mas a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. E desde já, eu espero que você esteja fazendo isso, nós estamos fazendo isso aqui, orando pelas pessoas que ainda estão apresentando alguns sintomas com essa pandemia do coronavírus. E eu espero que você esteja em oração. Essa semana tivemos uma alegria, que foi a Aline ter saído do hospital. Gente, você não tem ideia do quanto eu me emocionei vendo aquele vídeo. Eu estava no trabalho assistindo alguns status, na verdade alguns não, todos os status da igreja. A Aline estava passando lá, saindo do hospital, lá, eu venci o Covid, e isso causou uma alegria. Eu tenho certeza que não foi só no meu coração, mas foi no coração de toda a igreja. Então eu espero que você esteja orando, continue orando, gente. Aparentemente parece que isso é normal, né? Vai acontecer, mas isso é só o começo das dores. A gente sabe, você consegue perceber agora? Igrejas estão fechando. Apenas um simples decreto consegue fechar as igrejas. Isso significa que Jesus está voltando. E eu espero de todo o coração que você esteja atento. Esteja atento, porque hoje nós sabemos o quanto uma coisinha simples pode atrapalhar o evangelho em relação ao que nós estamos vivendo. Um pequeno decreto, uma pequena fala pode fazer o que estamos vivendo aqui hoje na igreja, mas eu espero que você na sua casa esteja enfrentando essa pandemia com santidade. Isso mesmo, repita comigo aí dessa casa: santidade. Não, você não está repetindo, olha só. Algumas pessoas, olha aí, Alessandro, o Paulo não repetiu, pede para ele repetir, tá bom? Você acha que não, mas eu estou vendo todo mundo aqui, tá? Então vamos lá, santidade. Agora sim. E é sobre isso que nós vamos continuar falando hoje, tá? Semana passada, o pastor Mateus falou algumas coisas sobre santidade na mensagem que ouvimos. E uma coisa que nós vamos relembrar agora no começo é que a fase cristã, ela passa por 3 pontos, né? Você aprendeu que semana passada o primeiro é a justificação. Repita comigo dessa casa: justificação. O que é justificação? Justificação é a morte de Jesus na cruz, é a graça da salvação que recebemos, e isso nós não podemos fazer nada para conseguir. Primeiro, justificação. A terceira fase do cristão é a glorificação. Repete comigo: glorificação. Isso aí. A glorificação é quando Deus voltar a essa terra e transformar tudo. Ele vai transformar o nosso corpo, esse corpo aqui que já é acabadinho, né? Você me entende, eu acho que você me entende. Ele vai transformar esse corpo e vai fazer um novo corpo, um corpo santo e um corpo glorificado. Mas no meio dessas 2 fases, né, nós aprendemos que tem a santificação. Repete comigo novamente: santificação. A santificação é a fase onde todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador estão passando. É a fase que estamos passando hoje nessa terra enquanto estamos vivos. Santificação. Mas por que esse ano a gente está falando muito sobre isso, sobre santificação? Muitas coisas aconteceram no fim do ano passado, muitas experiências a gente teve aqui na igreja, e Deus colocou no coração do nosso pastor esse tema, santificação, que vai ser o tema de 2021. E a partir de hoje, da semana passada você já começou, mas a partir desse ano você vai ver muito essa palavra aqui na igreja. Santificação. Santificação. Por que santificação é importante? Por que Deus quer que eu e você sejamos santos? Por qual motivo Ele quer? Antes de começarmos a falar sobre isso, nós precisamos primeiro entender sobre a santidade de Deus. O que é a santidade de Deus? A santidade de Deus, ela é uma parte essencial na natureza de Deus. Ela é tão necessária quanto a existência de Deus,
e a sabedoria de Deus. O seu conhecimento, o conhecimento de Deus, ele impede que ele tenha indecisão. O conhecimento de Deus impede que ele tome uma decisão errada, porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é o certo e ele sabe o que é o errado. E esse pleno conhecimento do Senhor impede que ele tome uma decisão errada. Outra coisa da santidade de Deus é que, só para você ter uma noção, a santidade de Deus, ela é a ausência absoluta de qualquer mal. A ausência absoluta de qualquer mal. Lá em 1 João 1,5 fala que Deus é luz e nele não há trevas. Santidade de Deus também é a perfeição da conformidade do caráter divino do Senhor. Ou seja, Deus, ele tem uma harmonia com o seu caráter. Nós, como cristãos, começamos a amadurecer numa fase da vida e nós começamos a nos tornar parecidos com Jesus. O nosso caráter começa a ser semelhante ao caráter de Jesus. Só que em algum momento da nossa vida cristã, nós acabamos que mentimos, a gente mente. E em outro momento você tem algum pensamento imoral, ou em algum outro momento a sua boca proferiu palavras de maldição para a vida de alguém. E isso nos deixa decepcionados, sabe por quê? Porque nós não estamos em harmonia com o nosso caráter, que é o caráter semelhante ao de Deus. Mas isso não acontece com Deus. Deus, ele tem total harmonia com o seu caráter divino. E você precisa entender uma coisa, e eu quero que isso fique bem claro no seu coração, assim como essa semana Deus deixou claro no meu coração. Deus, ele odeia o pecado. Essa palavra é muito forte, ódio. Normalmente, essa palavra é usada para quando você está com um nível de emoção muito alto e quando acontece algo bem triste na sua vida, ou bem ruim na sua vida. Mas Deus, ele odeia o pecado. Só que eu e você, nós nunca teremos a real visão de Deus em relação ao pecado. Eu, mesmo sabendo que Deus odeia o pecado, eu não consigo ter a verdadeira e a real visão que Ele próprio tem do pecado. Mas uma coisa eu falo para você: o pecado foi o responsável de o próprio Deus ter matado o seu filho naquela cruz. O pecado foi o responsável de separar Jesus, o Filho, do próprio Deus, onde eles tinham um relacionamento eterno desde o início e para sempre terão. O pecado fez essa separação. Só para você ter ideia de quanto Deus deve odiar o pecado. E é isso que eu e você precisamos entender. Deus, ele odeia o pecado. Isaías 61:8 fala assim: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Zacarias 8:17, não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo, e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Provérbios 17:15 fala assim, anote, espero que você seja ninja. Provérbios 17:15, absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleitam com os que falam a verdade. Provérbios 12:22. E quanto mais eu e você, a gente cresce em santidade, nós temos a mesma visão do pecado. Nós começamos a odiar o pecado, porque estamos crescendo e nos tornando mais parecido com Jesus. Mas aí a gente pergunta, né? A gente entra num novo assunto. É para a santidade que Deus nos chama, sim ou não? O que você acha? É para a santidade que Deus nos chama?
Responda para a pessoa que está aí do seu lado, na sua casa. Você acha que Deus ele nos chama para a santidade, sim ou não? E aí eu quero que você abra a sua Bíblia agora em 1 Pedro 1, 15 e 16. Para a gente ver, será que Deus ele realmente nos chama para a santidade? Já abriu? Vamos lá, abra sua Bíblia. Espero que você esteja com a sua Bíblia e o seu caderno para você anotar aí, tá? Nós não estamos aqui presencial, mas você precisa anotar. Olha só o que a Bíblia fala. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus, ele chama todo cristão para ter uma vida santa. Quando eu falo para você cristão, você entende que cristãos são as pessoas que seguem a Cristo. Pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e entregou o domínio de sua vida totalmente para Jesus. Essas pessoas que são seguidores de Jesus. E Deus, ele nos chama para ter uma vida santa. E isso não é só obrigação de pastor, de líder, de apóstolo, de tesoureiro. Não é só obrigação da liderança, mas é obrigação de todo o cristão. Todo cristão precisa ser santo. Como Deus ele é santo, ele quer também que os seus filhos sejam santos. Você, pai, imagina você. Se você estudou, teve um bom ensino ali quando você era mais novo, se você se esforçou, o que você espera do seu filho? É que o seu filho faça a mesma coisa que você fez, sim ou não? Sim ou não, pai? Você que está me assistindo aí. Sim, o que um pai espera de seus filhos é que ele seja semelhante a ele. Então Deus ele chama todos os cristãos para ter uma vida santa, porque os cristãos são filhos de Deus, e é isso que um pai quer para o seu filho. No finalzinho do versículo de 1 Pedro fala assim: sejam santos, porque eu sou santo. Deus ele não quer só que nós reconheçamos a sua santidade. Ele quer que sejamos como Ele é. Ele não quer só que você saiba que Ele é santo, que não há nenhum mal nele, que Ele é separado do pecado, não. Ele quer muito mais do que isso. Ele quer que eu e você sejamos como Ele é. Sejam santos, porque eu sou santo. Deus, Ele não nos chamou para sermos mais ou menos santos. Não. Ele quer que você seja igual a Ele. E só para você ter ideia, Deus ele tem várias qualidades atribuídas a seu caráter, né? E essas qualidades atribuídas a seu caráter se chama de atributo, tá? E Deus tem dois tipos de atributos, que são os comunicáveis e os incomunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? Atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não partilha e não compartilha com ninguém. Nenhuma criatura, que é perfeição, onisciência, onipotência. Isso Deus não compartilha com nenhum ser humano, com nenhuma criatura existente. E tem também os atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus compartilha com o ser humano, compartilha com o homem. A santidade, né? Santidade Deus compartilha com o homem. O outro atributo é o amor, a bondade, a fidelidade, são ali os frutos do Espírito. Então, essas duas diferenças dos atributos de Deus, comunicáveis e os incomunicáveis. Mas depois de tudo isso que a gente falou, da santidade de Deus, de que porque Deus quer que eu seja santo, que Ele quer que eu seja igual a Ele, como um filho precisa ser igual ao Pai, eu queria perguntar de você, o que você imagina quando você ouve essa palavra, santidade? O que você imagina quando você ouve essa palavra? E eu queria que você explicasse para a pessoa que está aí do seu lado, tá?
você está online, mas essa mensagem eu quero que vocês se comuniquem comigo, mesmo eu não vendo você. Eu quero que você se comunique, que você interaja, que não seja um filme que você esteja assistindo, mas que seja realmente uma mensagem que mude a nossa vida, tá bom? Então, pergunte da pessoa que está do seu lado aí. O que ela imagina quando nós falamos santidade? O que ela imagina com santidade? Estou dando tempo para você. Santidade significa ser separado e para o uso exclusivo de Deus. Algo santo é algo separado e para o uso exclusivo de Deus. Santidade significa distante do pecado e mais próximos de Jesus. Eu estou dando alguns conceitos para que você entenda o que é santidade. Quanto mais próximo de Jesus você está, mais distante você está do pecado. Significa que você está mais santo do que você era. Outra coisa, santidade é você ter a conformidade com o caráter de Deus. Lá em Antioquia, em Atos 11, 26, fala que foi o primeiro lugar onde os discípulos foram chamados de cristãos. E por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles pareciam com Jesus, eles pareciam com o seu mestre, e eles foram reconhecidos por isso. Para você entender a santidade, nós precisamos falar de Jesus. Não existe santidade sem Jesus. Não pode acontecer isso. Santidade sem Jesus não existe. E Jesus, ele morreu naquela cruz. A ação que ele teve de morrer naquela cruz foi para que eu e você, para tirar os nossos pecados, para nos tornar santos. Então Jesus, não existe santidade sem Jesus. Um cristão de verdade, que tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não tem a opção de não ser santo, de não ser separado do pecado, de não ser diferente, afastado do pecado. Nós não temos essa opção. E aí, essa frase, ela é uma frase que você consegue juntar e ela combina muito com o que nós estamos falando. Olha só. Abrir os olhos ao acordar é a santidade ao cristão, ou seja, é o básico. Quando você acorda, o simples que você tem que fazer é abrir o olho, certo? Você abre o seu olho, isso é o básico, isso é o simples. E é isso que significa a santidade ao cristão. Deveria ser o básico. Era algo que todos nós, como cristãos, salvo pela graça de Deus, deveríamos ser santos e separados. Só que hoje, não é isso que a gente vê. Não é isso que você consegue observar. Para você ter noção, se santidade para o cristão é o básico, por que nós não buscamos todos os dias a santidade? Dia a dia, assim como você levanta, troca de roupa, vai para o trabalho. Por que nós não fazemos isso relacionado à busca da santidade? Se santidade é algo básico, por que os cristãos hoje são vencidos tão rápido pelo pecado? São vencidos tão fácil pelo pecado? Santidade é algo básico. Por que o pecado ele consegue, às vezes, ser mais forte do que o cristão? Claro que Deus fala que você nunca recebe nada que você não pode vencer. Mas por que isso acontece hoje? Outra pergunta que eu me fiz é: por que hoje a igreja de Jesus ela está mais parecida com o mundo do que com o próprio Deus? Você parou para prestar atenção? Então, eu me fiz essas 3 perguntas. Porque se a santidade é algo básico, por que eu não busco todos os dias, dia após dia, se é algo básico? Segundo, por que os cristãos hoje caem muito fácil no pecado? E o terceiro, por que a igreja de Jesus está mais parecida com o mundo do que com Deus? E alguns motivos dessas nossas perguntas o primeiro é que o pecado está mais centrado em nós
e nossas vitórias do que em Deus. O pecado está centrado em nós e em nossas vitórias do que em Deus. Não entendi esse ponto. Nós estamos mais preocupados com a nossa vitória sobre o pecado, sobre aquela tentação, sobre aquilo que pra gente nos afasta de Deus, do que o fato de o nosso pecado entristecer o coração de Deus. Você conseguiu entender? A vitória sobre o pecado pra gente é mais importante. Quando você, em algum momento, quando nós, em algum momento da nossa vida, nós pecamos, nós nunca pensamos em Deus primeiro. O primeiro pensamento que vem é: puxa vida, mais uma vez que eu fui derrotado pelo pecado. Ou outro pensamento que vem é: poxa, o que o meu líder vai falar? O que a minha líder vai pensar de mim? Quando nós somos derrotados pelo pecado, o que nós pensamos? Poxa, e agora? O que as pessoas vão falar de mim? A imagem que eu tenho, ela vai ser destruída. E esse é um conceito errado. Porque quando nós pecamos, nós precisamos entender que aquele pecado está sendo uma ofensa direta a Deus. Lembra que nós falamos, Deus, Ele odeia o pecado. E quando eu peco, eu estou ofendendo diretamente a Deus. Esse é o primeiro motivo. William Wommack é um teólogo do século XIX. Ele fala bem assim: nunca teremos uma visão correta do pecado enquanto não encaramos como uma prática contra Deus. Novamente, nunca teremos uma visão correta do pecado enquanto não o encaramos como uma prática contra a Deus. E aí ele fala assim: Faraó e Balaão, Saul e Judas, todos esses disseram: eu pequei. Mas o filho pródigo que voltou e disse: pequei contra o céu e perante a ti. E Davi afirmou: contra ti somente pequei. Na maioria das vezes, quando nós pecamos, nós não pensamos em Deus. Nós pensamos em nós, como nossa imagem vai ser destruída, como as pessoas vão olhar para mim, como que eu vou conseguir vencer isso, como que eu e sempre eu. E a última pessoa que nós pensamos é Deus. O que Deus está pensando sobre isso? Quanto eu entristeci o coração de Deus com esse pecado que eu venho cometendo toda vez, o mesmo pecado, toda vez a mesma pornografia, toda vez a mesma fofoca. O que isso causa no coração de Deus? É isso que nós não pensamos. E o segundo motivo daquelas 3 perguntas que fizemos no começo é: não levamos a sério alguns pecados. É o segundo motivo porque algo básico como a santidade hoje é tão difícil, porque não levamos a sério alguns pecados. Naturalmente, nós, como pecadores, nós classificamos pecados como os pecados que são toleráveis, né, que a gente consegue tolerar, e os pecados que são inaceitáveis. Existe diferenciação entre o pecado, mas não. Todo pecado é uma ofensa direta a Deus. Não existe classificação de pecado. Pecado é pecado. Você já percebeu que hoje muita coisa que é pecado não é mais pecado? Parece contraditório, né? Mas hoje muita coisa que a Bíblia fala que é pecado não parece tanto pecado. Como, por exemplo, você fazer uma piada com alguém e você rebaixar aquela pessoa chamando de feio, ou fazer algum tipo de piada relacionado a isso, e aí no final você fala: é uma brincadeira. Ou quando você come mais do que devia
e no final você fala: olha, eu comi 50 pedaços de, sei lá, de pizza. E você: eu comi 45. E você: eu comi só 10. Poxa, perdeu. Ou quando a gente fala e critica alguém, você fala mal de alguém, critica, e você nunca chega para a pessoa e diz o que ela precisa melhorar. Você percebe como algumas coisas já não se tornaram pecado mais? Parece que já estão cauterizadas no coração da humanidade. Charles Spurgeon, você conhece provavelmente. Charles Spurgeon, ele fala assim: pequenos pecados são como pequenos ladrões, abrem portas para pecados maiores. As coisas que eu e você acha que é coisa simples, coisa insignificante, lá no final elas abrem buracos gigantes. E quando você vai ver, já não dá mais para voltar atrás. Porque aquela coisa que começou pequena, aquele pequeno pecado, se tornou algo que hoje você não consegue vencer. Se nós queremos uma vida de santidade, nós não podemos classificar pecado, porque Deus não classifica pecado. Todo pecado ofende a natureza de Deus. Todo pecado é uma ofensa direta ao coração de Deus, seja na nossa cabeça algo simples ou algo gigante. Todo pecado ofende a Deus. Mas beleza, eu entendi que Deus, ele é totalmente santo, Deus, ele é separado do pecado, Deus, ele é justo. O que Deus espera de mim como cristão é que eu seja santo, mas eu entendo que para que eu seja santo, Deus precisa fazer todo o trabalho, certo? Sim ou não? O que você acha? Para que eu e você tenhamos uma vida santa, todo o trabalho precisa ser de Deus? Sim, precisa ser de Jesus, né? Que Jesus morreu na cruz, ele já iniciou esse trabalho, e agora Deus vai fazer com que eu ande em obediência, certo? Sim ou não? Não. É nesse momento que entra a responsabilidade do homem. Isso mesmo, a responsabilidade do homem. Olha só. A santidade, ela é uma aventura conjunta entre Deus e o cristão. E o exemplo mais prático que eu posso dar para você dessa aventura conjunta é de um lavrador, por exemplo. O lavrador, ele espalha a semente pelo campo, o lavrador, ele joga o fertilizante, o lavrador faz todo o processo que precisa ser feito. Mas não depende do lavrador que a chuva venha e molhe, né, ali as sementes, e que o sol venha também. Não depende do lavrador. A responsabilidade do lavrador é colocar a semente, colocar ali os fertilizantes, fazer todo o processo que ele precisa fazer, mas depende de Deus que mande a chuva. Ou seja, o lavrador sabe que se ele não cumprir com as suas responsabilidades, ele sabe que não vai adiantar Deus mandar sol e Deus mandar chuva. Ele sabe que ele precisa cumprir com as suas atribuições para colher o fruto da colheita que Deus vai mandar. Você conseguiu entender? Então, a santidade, ela é uma aventura conjunta entre Deus e o cristão. O lavrador, ele não pode fazer o que Deus vai fazer, e Deus não vai fazer o que o lavrador tem que fazer. Deus, ele não vai pegar lá a semente e vai colocar no lugar do lavrador. Deus, ele não vai pegar o fertilizante e vai... Não, isso não é uma obrigação de Deus. Isso é uma responsabilidade do lavrador. E agora eu quero que você junte. Você e eu somos o lavrador e Deus continua sendo Deus, como a gente cantou agora. Você e eu somos o lavrador e Deus é Deus. Da mesma maneira é entre Deus e o cristão.
Ninguém consegue ter uma vida santa se Deus não agir nessa vida. E é absolutamente certo que ninguém atingirá a santidade sem nenhum esforço da sua parte. A santidade, ela precisa vir de um esforço pessoal. Daniel, você está falando que a Bíblia fala que eu não sou salvo pelas obras, mas pela graça. Beleza. Mas a própria Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Então nós temos as nossas responsabilidades relacionadas à santidade. Deus não vai fazer o que eu preciso fazer. Nós vamos já entender isso lá na frente. E o versículo que nós baseamos esse entendimento é Hebreus 12:14. Abrem Hebreus 12:14. Hebreus 12:14 fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quando eu pego esse versículo, e quando nós paramos para analisar esse versículo, eu consigo enxergar duas coisas. A primeira, esforcem-se. Esforcem-se. Você se esforçar é uma ação que você precisa executar, certo? Sim ou não? Sim. Mas você não se esforça para fazer algo que é fácil. Por exemplo, hoje eu vou me esforçar muito para comer uma pizza com borda recheada de chocolate com morango e uma coca de 2 litros muito gelada. Eu vou me esforçar muito para fazer isso hoje. Ou melhor, eu vou me esforçar muito para fazer uma hidratação completa do cabelo lá no salão da Glaucia. Eu vou me esforçar muito assim. Você acha que você iria se esforçar nessas duas atividades, sim ou não? Não, porque você não consegue, você não precisa se esforçar em algo que é fácil. Então, esse versículo ele mostra para mim que eu preciso me esforçar, que parte de mim essa execução. Esforcem-se para viverem em paz e para serem santos. Precisa de um esforço pessoal meu. Não é relacionado com Deus, é um esforço meu. A segunda coisa que nós conseguimos identificar é que isso é uma tarefa para a vida toda. Olha o que o versículo fala: esforcem-se para viver em paz. Esforce-se para continuar vivendo em paz. É uma tarefa diária, que você não faz só uma semana ou outra. É uma tarefa que precisamos fazer todos os dias. E isso mostra a responsabilidade do homem na busca da santidade. A santidade ela é um processo. É algo que nós nunca atingiremos por completo aqui na terra, na nossa vida aqui na terra. Pois quando nós conseguimos identificar em uma área a vontade de Deus, Ele mostra outra área que eu preciso melhorar. E aí eu vou para essa área, consigo identificar a vontade de Deus, e Ele mostra outra área que eu preciso melhorar. Nós nunca alcançaremos a santidade por completo aqui nessa terra. É uma busca incessante, nós vamos fazer isso dia após dia. Quando chegar o momento da glorificação, sim, nosso corpo, nossa mente, tudo será revestido por causa de Deus. E o que acontece hoje? Hoje nós fugimos às nossas responsabilidades, assim como Adão fez lá no início de tudo. Deus chegou para Adão e Adão falou o quê? A culpa é da mulher. Deus chegou para a mulher e a mulher falou que a culpa era da serpente. Desde o início, por causa do pecado, o nosso interior, o nosso eu, quer jogar as nossas responsabilidades para outra pessoa. Eu estava lendo um livro, e esse livro falava sobre a autorresponsabilidade, que hoje é algo que falta no ser humano, que as pessoas elas estão fugindo da autorresponsabilidade. E esse livro ele dá alguns itens de pessoas que fogem da responsabilidade.
E um desses itens é, a primeira, essa pessoa condena. Quando aquilo que era para ela fazer dá errado, ela procura um culpado. Ela procura alguém que ela deva colocar a culpa. E aí, quando ela vê que não tem outra opção, que realmente foi ela a verdadeira culpada do resultado, ela faz a segunda coisa, que é achar uma justificativa. E aí a pessoa começa a achar, não, mas assim, realmente eu traí minha esposa, mas é porque você não conhece minha esposa. Não, realmente, eu assisti aquele vídeo, mas é porque eu estava muito tentado, eu já estou me esforçando há muito tempo. Não, sim, eu fiquei com aquela menina, mas é porque ela me agarrou com muita força e eu não consegui me livrar. Nós pegamos a nossa responsabilidade e quando não existe outro culpado a não ser nós mesmos, a gente acha justificativo. John Charles Riley, que era um bispo do século XIX, ele fala assim, que a fé em Cristo Jesus é a raiz de toda a santidade e que o primeiro passo em uma vida santa é confiar em Cristo. Até aí, beleza, é certo. O primeiro passo para a busca da santidade é Jesus, entendemos perfeitamente. E aí ele continua. Mas as Escrituras certamente nos ensinam para seguir a santidade, o verdadeiro crente precisa exercer esforço pessoal e trabalhar tanto quanto ter fé. Mesmo Jesus sendo o princípio da santidade, a santidade exige um esforço pessoal meu. Não é a responsabilidade de Jesus aquilo que eu preciso fazer. E aí, como eu falei anteriormente, Tiago 2,26 fala isso. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. E eu queria que você repetisse essa frase comigo e fizesse dela uma frase que vai mudar a sua vida. A frase é: nunca seremos santos se somos acomodados, pois Deus não vai fazer o que eu preciso fazer. Vou repetir de novo. Nunca seremos santos se somos acomodados, pois Deus não vai fazer o que eu preciso fazer. Na luta pela santidade, na busca da santidade, exige esse esforço pessoal, exige a responsabilidade do homem. Nós temos a responsabilidade de obedecer. É isso que Deus espera, obediência. Nada mais, Ele espera obediência. E você sabe que para obedecer, você precisa se esforçar. Sabe o que? Aquele episódio onde Jesus pede para Pedro jogar a rede do outro lado? Toda vez que eu leio aquele versículo, isso me mostra o que é obediência. Pelo menos na minha visão, o que Deus fala comigo na primeira vez que eu li esse versículo. Olha só, Pedro, um homem experiente, pescador, era o trabalho dele. Pedro fazia aquilo todo dia. Todo dia ele jogava a rede no mar e ele sabia o horário de vir peixe, onde o mar era melhor para pegar peixe, onde ele precisava jogar a rede, que horas ele precisava fazer aquilo. Ele era experiente, era o trabalho dele. E aí Jesus chega para Pedro e fala bem assim: Pedro, joga do outro lado, cara. Joga aqui a rede aqui, Pedro. O que eu, com coração orgulhoso, faria? Jesus, por favor, hein? Eu trabalho isso aqui todo dia. Poxa, eu sei que aí não tem peixe. Vou continuar jogando aqui que daqui a pouco chega. De segunda a domingo eu estou aqui, de domingo a domingo. Eu sei que daqui a 15 minutos o peixe vai vir. Poxa, Jesus, quando eu li esse versículo, foi o que meu coração orgulhoso pensou. Mas o que Pedro fez? Jogou. E quando ele jogou, a rede se encheu de peixe. Isso é obediência. É você fazer sem questionar. É fazer porque precisa fazer.
E é se esforçar para fazer. Obediência, ninguém consegue obedecer sem nenhum esforço pessoal. Não é possível. Então nós precisamos lutar em busca dessa santidade. E o que nós entendemos até agora? Primeiro, que entendemos a santidade de Deus, o quanto Deus é santo, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele não consegue ser indeciso em algumas coisas, porque Ele tem um conhecimento pleno, então Ele não consegue ser indeciso, Ele sabe o que é certo e Ele sabe o que é errado, e tudo que Deus faz é certo, Ele não consegue fazer o errado por causa desse conhecimento pleno. Entendemos o que é a santidade. A santidade, ela é nada mais do que o nosso caráter ser conforme o caráter de Deus, é nós sermos mais parecidos com Jesus. Nós aprendemos também que no processo de santidade existe a responsabilidade do homem, a responsabilidade da humanidade. E para que isso aconteça, eu preciso agir. Por quê? Porque nunca seremos santos se somos acomodados, pois Deus não vai fazer aquilo que eu devo fazer. Mas o que nós precisamos fazer é desenvolver hábitos de santidade. Desenvolva hábitos de santidade. Por exemplo, o que são hábitos? Hábitos, eles são adquiridos por repetição. Ou você repete muito alguma coisa, ou você reforça aquilo que você já faz. Uma repetição frequente. E nós precisamos adquirir esses hábitos para desenvolver a nossa busca pela santidade. Como eu falei, nós precisamos. Isso não tem que vir de Deus. Nós precisamos. Responsabilidade do homem. A primeira coisa que nós podemos desenvolver o hábito da santidade é: quanto mais dizemos não ao pecado, mais fácil se torna dizer não. Quanto mais dizemos não ao pecado, mais fácil se torna dizer não. E isso também serve para o contrário. Quanto mais eu digo sim para o pecado, mais o meu coração vai estar inclinado a dizer sim. Mais eu vou querer dizer sim, mais eu nunca vou conseguir dizer não. Então esse é o nosso primeiro hábito, que nós podemos desenvolver a santidade. Eu conheço algumas pessoas que sempre, toda a vida, sempre cometem os mesmos pecados. Sempre, passa ano, muda ano, e é sempre a mesma coisa. Peca, confessa. Peca, confessa. E não são pecados diferentes, são os mesmos pecados. Sabe por que isso acontece? Porque essas pessoas conseguiram, em algum momento simples, em algum momento pequeno, dizer sim para o pecado. E esse sim foi aumentando. E agora, o não é muito distante. É muito distante dizer não, porque já se habituaram a dizer sim. Então, quanto mais dizemos não ao pecado, mais fácil se torna dizer não. A segunda coisa que nós podemos fazer para criar hábito de santidade é: nunca permita exceções ao pecado. Nunca permita exceções ao pecado. Nós vamos sempre ser levados a pensar assim: não, vai ser só dessa vez. Não, amanhã eu consigo. Não, mas na segunda-feira eu vou vencer. Não, mas nunca mais eu vou fazer isso. Pequenas coisas, nós falamos lá a frase de Charles Spurgeon: pequenos ladrões, pequenos pecados abrem porta para pecados maiores. São como pequenos ladrões. Essas exceções que nós fazemos ao pecado, lá no final, você vai ver o grande prejuízo. Eu costumo falar que o pecado, ele é como o cartão de crédito.
você aproveita no começo, mas você paga no final. Então nunca permita exceções ao pecado. Nós sabemos que quanto mais o tempo passa, dizer não é difícil. Comece buscando santidade nas coisas simples. A Bíblia fala em Lucas 16:10 assim: quem é fiel nas coisas pequenas, na versão NTLH, quem é fiel nas coisas pequenas, é fiel nas coisas grandes. Quem é fiel nas coisas pequenas, é fiel nas coisas grandes. Comece a busca pela santidade, se tornar mais parecido com Jesus, pelas coisas pequenas, pelas coisas simples. Às vezes é uma decisão de dizer não a uma roda de conversa. Oi, som. Isso é pequeno. Às vezes dizer não numa roda de conversa que você sabe que você não deve. Às vezes nós podemos iniciar a busca pela santidade saindo daquele grupo que eu não falo nada, mas todo mundo fala besteira. Não, mas eu não falo nada. Comece pelas coisas pequenas. Eu só apago as conversas do grupo. Não, comece pelas coisas pequenas. Saia do grupo. Tenha a atitude de sair do grupo. Não dê pequenos espaços para pequenas decisões que você precisa tomar. Não dê. Tem um provérbio chinês que ele retrata muito bem isso que a gente está falando. Nunca permita pequenas exceções. E eu espero que você entenda. Se você não entender, você, depois de terminar a mensagem, volta para você tentar entender, tá bom? Porque agora é online e a gente consegue assistir a mensagem mais de uma vez. Olha só, o pequeno o provérbio chinês, ele fala assim: por causa de um prego, perdeu a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu o cavalo. Por causa do cavalo, perdeu a mensagem. E por causa da mensagem, perdeu a guerra. Tudo por causa de um prego. Você entendeu? Se você não entendeu, volta aí. Mas por causa de um pequeno prego, um cavalo não foi usado. Uma mensagem a um outro reino não foi enviada. E porque essa mensagem não foi enviada, esse lugar perdeu a guerra. Tudo por quê? Por causa de um pequeno prego. E aí eu pergunto de você: o que é o pequeno prego na sua vida hoje? O que é algo pequeno que você olha assim e hoje parece insignificante? Não esqueça de que esse pequeno prego pode fazer você, no final, perder a guerra. Então, o segundo hábito é esse: nunca permita exceção ao pecado. Coisinha pequena. Você não esqueça do que nós falamos no começo. Deus, ele não classifica pecado. Todo pecado é uma ofensa direta a Deus. E a terceira coisa, para finalizarmos, é preciso diligência em todas as áreas para ter êxito numa certa área. É preciso diligência em todas as áreas para ter êxito numa certa área. Diligência, segundo a Bíblia, é alguém que trabalha, alguém que é zeloso e que não fica parado. Aqui também entra a responsabilidade do homem. Na verdade, todo o hábito entra na responsabilidade do homem. Nós temos áreas que para a gente é um pouco mais difícil. O processo de santificação às vezes é um pouco mais demorado. É algo que sabe, o que você mais tem dificuldade. Mas a nossa vida, ela é semelhante a um pequeno peixe que está nadando contra a correnteza. O avanço, ele é progressivo. Pode demorar? Sim, nós temos essa vida, mas ele é progressivo. A santidade, ela é progressiva. Só que ela só pode ser progressiva na sua vida
se você está que nem o peixinho nadando. Porque no momento em que o peixinho parar, tudo vai por água abaixo, literalmente. Ele vai ter que voltar. Ele vai voltar. Então, algumas coisas na sua vida que são mais difíceis às vezes, você precisa ser diligente, você não pode parar. Você tem que continuar a busca pela santidade em todas as outras áreas. Que quanto mais você busca em todas as outras áreas, essa área que você é mais difícil, ela vai avançando progressivamente. Então, hábitos de santidade. Crie e desenvolva hábitos de santidade, porque isso não é responsabilidade de Deus, isso é responsabilidade do homem. Então hoje nós aprendemos alguns pilares de santidade, e eu espero de todo o meu coração que você tenha entendido. E gente, ano passado nós tivemos o ano do avanço, e mesmo não tendo culto presencial ali na maior parte do tempo, mesmo fazendo tudo online, o tema do nosso ano era avanço, e nós conseguimos cumprir diligentemente isso. Nós avançamos o reino de Deus, mesmo à distância, mas conseguimos fazer isso. Esse ano, o tema da nossa igreja é santidade, e eu não tenho dúvida que esse ano muitas vidas serão transformadas. Muitas pessoas serão mais santas e aprenderão o verdadeiro sentido da santidade. E eu espero que você hoje, depois dessa mensagem, assim como eu, tenha saído um pouco mais santo. Tá bom? Até semana que vem e que Deus abençoe. Não esqueça, responsabilidade do homem. Se amanhã, segunda-feira, essa mensagem foi só algo que você ouviu e que Deus fez o que Ele precisava fazer, mas você não cumpriu a sua responsabilidade, eu não cumpri a minha responsabilidade, nada vai surtir efeito. Tá bom? Que Deus abençoe.